Amém? Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar aqui no capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus. Pode ser. Amém. Versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Aqui, esse versículo 1 do capítulo 19 marca o fim do quarto discurso e agora vai iniciar o quinto, o último discurso do Senhor, sabe? Importante a gente fazer essa divisão. Os 5 discursos do Senhor no livro de Mateus, né? São 5 sessões diferentes, sabe, desse livro. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Amém. Vamos fazer essa primeira leitura até o versículo 12. E vamos orar. Pai, nós te pedimos direção e iluminação, Senhor, acerca da verdade da palavra de Deus. Nós dependemos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente continua aqui no quinto discurso. Mas o centro do quinto discurso não está aqui, né? Você vê que sempre demora, né, para chegar ao discurso em si, né? Que ele terminou um discurso e logo em seguida vem outro, mas não necessariamente o Senhor trata logo o capítulo inteiro, né? A sessão inteira só daquele assunto. Então aqui a gente tem o Senhor falando sobre o divórcio. A palavra diz que o Senhor saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Você vê que essa atitude de chegar ao pé é a atitude de se aproximar de um mestre, né? Paulo disse que aprendeu aos pés de Gamaliel, porque as escolas eram nas praças assim, né? Os colégios
E o mestre ficava na parte superior da escada, né, sentado, e os alunos embaixo. Por isso que aqueles que aprendiam ficavam aos pés, né? E aqui o Senhor estava ensinando. E chegaram ao pé dele, os fariseus. Você vê que na verdade é o evangelho inteiro, esses fariseus no pé do Senhor, né? Mas não para aprender, mas para perturbar. É por isso que as pessoas dizem: sai do meu pé, larga meu pé, né? Porque aqui é uma atitude de perturbação mesmo. Perturbação mesmo. O Senhor já tinha dado razões suficientes para os fariseus largar do pé dele, né? Mas eles não largavam do pé do Senhor. Misericórdia, meus irmãos. Eles não largavam do pé do Senhor. Eles não largavam. E fizeram, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você vê, irmão, como o Senhor é simples, né? Como o Senhor é simples. Ele foi ao princípio. João, o apóstolo João, ele aprendeu isso aqui com o Senhor, né? Você vê que o evangelho dele, as epístolas dele, sempre é para trazer os irmãos ao princípio. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, sabe? João, ele sempre busca trazer os irmãos ao princípio. E ele aprendeu isso com o Senhor. Sabe por quê, Guilherme? Porque os fariseus, eles criaram uma coisa chamada tradição. Eles pegam esse texto aqui da palavra de Deus como era no princípio, aí eles invalidam e eles criam a própria regra deles. E isso também, hoje em dia, é desse jeito, né? As tradições humanas na igreja não tem outro objetivo, senão anular a palavra de Deus. Mas fique sabendo, meus irmãos, que para o Senhor Jesus, toda tradição humana é palha, porque para ele o que vale foi o que Deus falou. Se no princípio Deus falou que Deus fez o homem e a mulher, os dois seriam uma só carne, que não separe o homem e o que Deus juntou, o que vale para Jesus é o que está no princípio. Vai ser a maneira que o Senhor Jesus vai julgar a sua igreja e vai julgar o mundo. Vai ser desse jeito, com o que Deus falou no princípio, né? Então todo ajeitado humano, a gente vê que para Deus não tem validade nenhuma, porque o que Deus falou é irrevogável no princípio. Só que isso aqui é uma afronta, porque os fariseus, eles tinham uma tradição muito grande, muito volumosa, né? Eles tinham tradições, preceitos, regras, sabe? E no meio de tudo isso aí a palavra de Deus se perde. Mas o Senhor, ele, muito simples, traz eles por princípio. Ai, 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 Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? A gente vê que Moisés fez algo, né? Fez algo. No livro de Deuteronômio significa segunda lei, né? É como se fosse um resumo. Deuteronômio é como se fosse um resumo, sabe, da lei? Nesse resumo, ele fala, ele concede
sabe, a permissão do homem repudiar sua mulher. Mas Jesus fala porque Moisés fez isso. Eu vos digo, disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Ao princípio não foi assim. Você vê, né, como é maravilhoso, né? Você vê como é maravilhoso. A igreja, ela vive pela fé. A justiça que vem pela fé, que vem antes da lei, né? Foi aquela mesma justiça que justificou Abraão. Interessante que está ali. A igreja, ela é justificada pela fé em Jesus Cristo. E essa justiça pela fé, o pioneiro foi Abraão, né? Que creu e a sua fé foi imputada como justiça. E a gente também segue nessa mesma linha, sabe? Como eram as coisas antes da lei. O Senhor ensina aqui, no princípio. O Senhor nos leva para o princípio. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo. Porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Sabe? Você vê, irmãos, que é muito interessante. Esse contexto aqui que o Senhor viveu é muito semelhante ao contexto que Malaquias profetizou. O último profeta, né? Malaquias do Antigo Testamento. O último profeta foi João Batista, mas no Antigo Testamento, o último livro. O contexto de Malaquias já se forma mais ou menos o contexto do que o Senhor Jesus viveu. E Malaquias, ele profetiza contra o divórcio, né? É falado. Vamos ler lá no livro de Malaquias. O Senhor traz capítulo 2 do livro do profeta Malaquias. Capítulo 2, versículo 13. É o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, viu? Dois, 13. Malaquias 2:13. A festa de divórcio estava grande, sabe? Desde a época de Malaquias, a turma usou o que Moisés falou para fazer o que bem queria. O Senhor diz assim, ó, dentre muitas coisas que os judeus estavam pecando contra o Senhor acrescenta mais isso. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Então você vê que o profeta Malaquias, ele já denuncia esse problema, essa festa de divórcio, sabe, que já existia desde o tempo dele. Aí o Senhor Jesus, ele aproveita esse momento aqui para
para tratar disso aqui. E você viu que ele foi para os confins da Judéia, né? Ele não estava em Jerusalém aqui. Então, se os fariseus não quisessem ouvir isso aqui, era só não ter ido à procura dele. Mas se vier, vai ouvir a verdade, né, meu irmão? E eles ouviram, né? Qualquer que acabar com seu casamento, se não for pela morte ou por alguma imoralidade, alguma coisa que torne a convivência impossível, esse está adulterando. E o Senhor diz mais. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Sabe? Você vê que até o terceiro que entra às vezes inocente no negócio é culpado. Misericórdia, né, meu irmão? O negócio é tão sério, né? Disseram-lhe seus discípulos. As pessoas levam isso aqui a um extremo, sabe? Como se a pessoa fosse perder a salvação se divorciasse. Eu não creio. As escrituras não dão a base bíblica para dizer que ninguém perde salvação, sabe? Agora a Bíblia diz que a gente sofre dano, né? O Senhor nos julgará pelas nossas ações. Todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo e estas coisas serão acertadas, né? Eu não digo, jamais vou dizer que alguém perde a salvação porque se divorciou. Mas eu digo que tratará com o Senhor, né? Muitas vezes a gente tem bons motivos para um pastor, para dizer para um pastor porque está se divorciando, né? Mas ele terá que explicar esse bom motivo para Jesus naquele dia lá. E com o Senhor o negócio é mais pesado, né? Que os olhos dele é como chama de fogo, né? Ele vê a verdade no íntimo. Aí, meu irmão, prepara a sua desculpinha pro Senhor. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aqui os discípulos já se assustaram, né? Aqui os discípulos já se assustaram. Porque eles viram que o buraco é mais embaixo. Aí eles viram, rapaz, é melhor não casar, né? A gente só tem dos apóstolos relato de Pedro. A gente sabe que Pedro era casado. Mas os demais a gente não escuta muitos ouvir, não. Certamente muitos casaram, né? Mas os apóstolos, eles entenderam a mensagem. Eles entenderam a mensagem, sabe? Só que o Senhor fala uma coisa. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra. Eu acho que se todo homem pudesse escolher, poucos homens casariam na face da terra. Mas isso não é uma escolha nossa, sabe? O Senhor diz aqui. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra de ficar solteiro, né? De servir ao Senhor solteiro, de ficar desimpedido de mulher. Mas só aqueles a quem foi concedido. O Senhor disse que tem pessoas que recebem essa graça de domínio próprio, né? Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, né? Há pessoas que conseguem conter-se, né? O eunuco era uma pessoa que era castrada pelo rei para poder cuidar da filha dele, da mulher dele. E ele garantia que a mulher dele não ia ter filho de outro homem, castrando esses homens, né? Mas o Senhor fala aqui que há pessoas que recebem esse domínio próprio de berço mesmo. Nasceram no ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, né? Esses eunucos, né? Eunucos dos reais, né? Eu não gosto nem de citar um negócio desse aqui, mas eu vi um debate, um pastor homossexual com um pastor convencional, sabe?
E o pastor, ele queria justificar o homossexualismo por base nesse texto aqui. Que ele disse que o Senhor Jesus estava falando aqui do eunucos do sol, sabe? Um tal dos eunucos do sol. Eu acho que eram os que... Esses eunucos do sol é o que... Eu não vou falar não, porque senão todo mundo vai começar a rir aqui. E não vai prestar não. Mas você não está falando nada de eunuco do sol aqui, sabe? E a pessoa que não casa, não é porque a pessoa não vai casar que a pessoa vai virar homossexual, não. O Senhor está falando aqui de castidade, né? De uma vida casta diante do Senhor. Isso aqui é uma interpretação razoável. Qualquer leitor das Escrituras que tenha um mínimo de noção, ele vai ver que isso aqui não tem nada a ver. O Senhor não está dizendo aqui, não, você não vai casar, mas você vai ser homossexual. O Senhor não está falando isso aqui, não. Ou você não vai casar e você vai ser um solteirão aí que você vai andar com um e com outro. Viver em promiscuidade também, não está falando isso aqui, não. O Senhor está falando aqui de abstenção total, né? E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que eu receba. Há pessoas que, pelo reino, não casaram, né? A gente vê o apóstolo Paulo. Os estudiosos desconfiam que Paulo tinha uma noiva. Quando ele foi salvo, devem ter tomado essa noiva dele, por ele ter crido em Jesus Cristo, e ele permaneceu solteiro, não casou. Mas é uma suposição, né? Nós não temos registro. É porque Paulo, como rabino, né? Todo rabino é casado, né? O rabino casa. E Paulo, como rabino, com certeza tinha uma prometida para ele. E o Senhor fala, quem pode receber isso, que o receba. Sabe? Quem pode, receba. A gente tem que colocar diante do Senhor, sabe? Não casar por imposição de ninguém. Quem pode ficar solteiro, tem gente que com certeza é mais feliz solteiro. No meio da igreja. Versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que eles impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim. Porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Você vê que o Senhor, ele tinha um relacionamento especial com as crianças, né? Ele chama os filhos do reino dos céus de pequeninos, né? De crianças. Dos tais é o reino dos céus. Ele compara aqueles que herdarão o reino dos céus como crianças. Porque de fato essa é a realidade de pessoas que vivem na dependência do pai, não tomam decisões sozinhas, né, sem consultar o pai, que vive debaixo da autoridade do pai. Né? Versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres,
e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Amém. Até o versículo 26, para a gente tratar da primeira parte desse texto, né? O Senhor e o jovem rico. A gente tem aqui um jovem que chama o Senhor de bom. E o Senhor diz: Por que me chamas bom, né? Que bom só um, que é Deus. O Senhor, ele rejeitava a bajulação que os fariseus muito gostavam, sabe? Ele atribui toda a glória para Deus. Bom é só Deus, viu? Ele rejeita a glória humana. E o jovem, ele tem uma pergunta: que bem farei para conseguir a vida eterna? O jovem, ele deseja ser salvo. Ele deseja ser salvo. E o Senhor fala para ele, ó: Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Aí o Senhor disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O Senhor, ele estava ensinando para o jovem como é que ele entrava na vida, sabe? O jovem, ele queria ser salvo, ele quer a vida eterna. Mas para entrar na vida, é entrar no reino dos céus, né? É entrar nessa realidade da igreja. É sair do judaísmo, é sair da salvação pelas obras e agora entrar na realidade de um filho de Deus, de uma pessoa que tem a vida de Cristo. E para isso a gente tem que sair do controle, né? O Senhor falou de uma coisa que ele não podia fazer, porque a salvação trata de algo que a gente não pode fazer, né? A salvação, ela é um dom de Deus. E aqui revelou o que ele tinha no coração do jovem, né? De todos os mandamentos que ele cumpria, o coração dele sempre esteve nas muitas riquezas dele. Para esse jovem tinha jeito, sabe, irmão? Porque ele não entendeu a palavra do Senhor. Ele poderia ter dito que: Senhor, eu amo essas coisas, mas se o Senhor fizer uma obra, um milagre na minha vida, eu deixo até a minha vida por amor ao Senhor. Aí o Senhor poderia ter feito algo por ele, mas ele amava muito as coisas dele. Por isso que ele saiu triste. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. O Senhor fala aqui, irmãos, é de quem confia nas riquezas, sabe? É como o pastor Glênio fala: o mamum, ele é bom no bolso, não no coração, né? Quando o mamum, ele ocupa o coração do homem, é ruim. Mas enquanto estiver no bolso, é bom. O Senhor não tem problema nenhum com dinheiro. O problema é o amor, né? Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A agulha era uma portinha, né, do muro. É uma portinha no portão, né? A agulha é uma portinha no portão do muro da cidade. Quando eles fechavam, eles deixavam só uma portinha para as pessoas passarem. E um camelo não dava para passar ali.
Tinha que abrir o portão inteiro. Não podia passar. E assim é uma pessoa que confia nas riquezas. E os discípulos se escandalizam de novo. Admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. O jovem rico, ele devia ter entendido isso. A salvação se trata de algo que o homem não pode fazer. Não é cumprir a lei, tá? Porque o homem não pode cumprir o que Deus requer do homem. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Interessante, irmãos. Pedro pergunta acerca do galardão, recompensa. O que receberá alguém que deixa as coisas desse mundo para abraçar a obra do Senhor, para abraçar os interesses de Deus nessa vida? Sabe, irmãos? O Senhor, o que Pedro está falando aqui é uma verdade, sabe? O que Jesus está falando aqui é uma verdade. Quem deixar, porque não é todo mundo, sabe, irmãos, que deixa. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa de Timóteo. Ele fala que ninguém ele tinha como Timóteo que se dedicasse na obra do Senhor. Porque todos buscavam só o que é seu e não o que é do Senhor, sabe? Mas Timóteo buscava o que era do Senhor. Então, esses irmãos que deixaram tudo, eles receberão recompensa. Quando? Na regeneração. O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Essa regeneração aqui, irmão, não é a eternidade, é o milênio, viu? Na segunda volta do Senhor, quando o Senhor lançar a besta e o anticristo no lago de fogo, ele vai recompensar os seus servos. Ele vai dar administração aos seus servos. Ele vai dar governo aos seus servos. Sabe? A palavra diz que os apóstolos, ele julgará as 12 tribos de Israel. E lá em Apocalipse capítulo 2, o Senhor fala para a igreja de Tiatira que ao que vencer, ele dará poder sobre as nações. E esses as esmigalharão como o barro na mão do oleiro. Isso aqui é governo, sabe? Os 12 apóstolos julgarão as 12 tribos. E a igreja governará com Cristo esse mundo. Sabe? Essa regeneração é o reino milenar do Cristo. Quando o Senhor estabelecerá o seu reino. Esse trono da sua glória, irmãos, é o trono de Davi, sabe? É o trono de Davi, de Salomão, que foi prometido pelo Senhor. O Senhor prometeu a Davi um reino que nunca passará. E esse reino, na verdade, é de Jesus, né? Porque ele é o Davi de Deus. Davi era uma figura de Cristo, sabe? Ele vai se assentar nesse trono. Ele vai julgar as nações, né? Quando o Senhor vier, haverá nações vivas, né? Homens, pessoas vivas. E quem restar dessas pessoas, o Senhor vai trazer, vai separar. Metade vai ser lançada no lago de fogo logo. E metade, e a outra parte, os cordeiros, né? Eles entrarão no milênio. As nações entrarão.
nesse reino milenar do Cristo, que o Senhor governará junto com a sua igreja e o povo de Israel durante 1000 anos, esse mundo. Então, essa regeneração trata disso. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tantos. 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. A gente tem que entender isso, sabe, irmãos? Porque muitos primeiros, né, são homens notáveis aqui nessa terra, né? Tem muitos primeiros, muitos principais, né? Dentro da igreja cristã, a gente temos muitos homens grandes, homens de Deus, né? Que a gente considera grandes homens de Deus. Para nós aqui, na obra de Deus aqui, eles são grandes. Na pregação do Evangelho, na aquisição de almas, ganhadores de almas, né? Na teologia, as grandes universidades, eles são primeiros. Mas só o Senhor Jesus dirá quem são os primeiros. E vai ser nesse dia que ele vai chamar os últimos para recompensar, né? Os últimos são os menores. Que o Senhor fala, né, que o principal entre nós é aquele que serve. Por isso que o Senhor fala, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. É porque na hora de trabalhar a gente sabe quem são os primeiros. Mas na hora da recompensa o Senhor sabe quem são os primeiros. E muitas vezes serão os últimos. O Senhor chamará os últimos para recompensar com a maior parte. Sabe? É por isso que o Senhor fala daquela festa em que os convidados busquem sentar lá atrás. Para que, sentando na frente, o dono da festa não fale assim: sai daí que eu quero colocar um que é mais digno que tu. Sabe? E naquele dia será mais ou menos assim, sabe? Muitos primeiros, o Senhor vai mandar sair. Sai daí que eu tenho alguém mais digno do que tu para sentar nessa tua cadeira aí. Por isso, irmãos, que o reino se trata de recompensa, né? A gente acha que a única recompensa dos crentes será a vida eterna. A gente vai herdar o céu. A gente vai morrer e vai para o céu. Mas a gente esquece da primeira ressurreição, né? São 2 ressurreições. Primeira ressurreição, só os crentes para herdar um reino. O reino do Cristo. Nós nunca vimos o Senhor face a face, irmãos. Mas quem entrar no milênio, ele vai ver e reinará com Cristo 1000 anos. Amém. Pai Santo, nós te damos graças por essa palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê realidade espiritual de tudo que foi dito aqui, Senhor. Compreensão acerca do matrimônio, sermos como crianças. Ó Senhor, amarmos ao Senhor acima de todas as coisas, de todos os bens e posses dessa terra. E buscar, Senhor, a recompensa que vem de Ti. O Rei dos Céus, Senhor. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém. A boca é quente.